Olá, o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, é formado em Direito pela Faculdade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, e é também técnico em Química com especialização em Meio Ambiente. Leonardo Monteiro iniciou sua trajetória política como vereador em Governador Valadares, tendo ocupado os cargos de secretário, vice-presidente e presidente da Câmara Municipal daquela cidade. Em 2003, se elegeu deputado federal por Minas Gerais e está no seu 6º mandato. E é com ele que nós conversamos nessa edição do programa. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho aí das perspectivas para a economia aí no segundo semestre? Eu te agradeço, Fernando. Quero colocar à disposição para a gente poder estar conversando e, sobretudo, informando para a nossa população do estado de Minas Gerais, do nosso país, sobre o nosso trabalho, meu trabalho como deputado federal, sobretudo esse ano, que é um ano promissor, né? Nós estamos iniciando mais um mandato, tanto do governo federal como um mandato nosso de deputado federal. Portanto, esses 6, 7 meses, né, a gente pode considerar que foram muito positivos, tanto aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados, como, sobretudo, para o nosso país. Ok. Quais pautas o senhor acha que devem ser as prioritárias agora para esse segundo semestre, aqui do ponto de vista econômico na Câmara, deputado? Olha, Fernando, é lógico que nós tivemos agora, nesse primeiro semestre, 3 votações muito importantes. Uma foi o marco fiscal, né, que nós demos o nome aqui na Câmara de regime fiscal sustentável, pela importância social e o atendimento, né, tanto do ponto de vista econômico, social e ambiental, né, essa proposta que acabou tendo uma amplitude muito importante, como também a própria reforma tributária, que estava aqui na Câmara há mais de 50 anos, conseguimos votar, portanto, agora, e também o CARF, né? Então, são três propostas importantes do ponto de vista da economia para o nosso país, da estabilidade econômica para o nosso país, nós conseguimos votar. Mas antes disso, é importante a gente comemorar que em dezembro, né, antes do próprio governo tomar posse, do presidente Lula tomar posse, nós tomarmos posse de novo, ou seja, no mandato anterior, em dezembro, nós votamos a PEC da transição. Aquela PEC foi muito importante, que conseguiu viabilizar do ponto de vista orçamentário o governo, conseguiu criar as condições para podermos implantar projetos importantes, né, que não havia previsão orçamentária. É um grande erro que o país estava cometendo, né? Então, a PEC da transição ela foi fundamental para garantir, por exemplo, no início do ano, foi possível o governo federal liberar 7 bilhões para o Programa de Fortalecimento da Alimentação Escolar, o PNAE, né? Nós liberamos recursos o governo pôde liberar recursos para a saúde, conseguiu implementar vários programas sociais, como Bolsa Família, né? Inclusive, cumprir o novo valor do salário mínimo que foi prometido, tanto pelo presidente Lula, que era candidato, como pelo presidente Bolsonaro, que disputava o governo de novo, né? No valor de R$600, algumas famílias, inclusive, recebendo R$750, porque às vezes recebe o Bolsa Família, mais um benefício por ter uma criança de menor, né? Então, assim, a PEC da transição, mais esses 3 projetos, nós voltamos agora no primeiro semestre de 2023, né, possibilitou as condições do país retomar, voltar a crescer, desenvolver, né, contribuir aí com geração de emprego, contribuir também para que nós pudéssemos estar reduzindo a inflação e criando as condições, inclusive, para o juro baixar, né? Agora, esse 0,5 que foi reduzido foi graças a essas atitudes do governo, né? Graças ao Ministério da Fazenda, que tem atuado com firmeza. É importante a gente parabenizar o ministro Haddad, ministro da Educação, ministro da Fazenda, né? Pela determinação, pela firmeza, segurança e a tranquilidade também com quem vem governando a economia no nosso país.
Ok. Deputado, reforma tributária. A gente aprovou aqui uma reforma sobre consumo, né? Uma reforma mais simplificadora, foi para o Senado, provavelmente deve ter alguma modificação, volta para cá. Segunda parte, é uma reforma sobre patrimônio e renda, que é onde você realmente diminui as desigualdades. O senhor vê ambiente para já começar essa discussão aqui na Câmara no segundo semestre? Acho que sim, não é? Nós demos um passo importante com a votação da reforma tributária aqui na Câmara, que eu sou deputado desde 2003, não é? Então já acompanhei aqui várias propostas de discussão de reforma tributária. Antes de chegar aqui na Câmara, já existia discussões sobre reforma tributária. Então, votar a reforma tributária agora para nós aqui foi uma coisa assim que, primeiro que eu não esperava da gente votar com a velocidade que votamos, né? Minha expectativa, inclusive, de boa parte aqui da Câmara dos Deputados, é que a gente fosse votar agora no segundo semestre. Nós votamos no primeiro. E votamos com 382 votos favoráveis. Então, foi assim, uma coisa acima da nossa expectativa, não é? Outra coisa, não é? Aquilo que sempre foi uma vontade de toda quem entende o mínimo de economia, não é? Nós unificamos impostos, ou seja, 5 impostos em 2, um imposto federal e um estadual. Não é? Eu sou de uma região, Fernando, que tem uma disputa de Estado, uma guerra fiscal muito forte entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Nós temos exemplo lá de prefeitos de uma cidade em Minas que as empresas deles são do lado do Espírito Santo. Entendeu? Por causa da guerra fiscal. Agora nós vamos, com a reforma tributária, nós vamos acabar com a guerra fiscal. Ele fica ali do lado vendo onde é que o imposto é menor para ver em qual cidade se instala. O cara mora em Mantena, foi prefeito de Mantena, que está em Minas, mas um dos empreendimentos dele está lá do lado do Espírito Santo, em detrimento da guerra fiscal. A reforma tributária agora acabou com isso, né? Acabar com a guerra fiscal, que era uma vontade e uma luta de vários estados e sobretudo, empresário, né? O setor produtivo do nosso país. Né? Nós garantimos uma reforma tributária que fez justiça social, isenção de impostos, coisa que, né, isso seria quase imaginável a gente conseguimos a isenção de impostos para a cesta básica, todos os produtos da cesta básica. Isso é importante do ponto de vista social e é importante também do ponto de vista econômico, que estimula o produtor, o agricultor familiar a produzir, porque ele é que garante os produtos na cesta básica, não é? Nós conseguimos isentar os impostos para o produtor, o agricultor, o agronegócio, inclusive, não é? Os insumos ficaram, você sabe disso, Sim. Ficou isento de impostos, não é? Então, foi um avanço muito grande, por isso é que, com muita sabedoria, não é? O debate aqui na Câmara, inclusive o trabalho do próprio relator, possibilitou a gente chamar o marco fiscal de um regime fiscal sustentável. Então, assim, ontem nós tivemos a oportunidade de realizar uma ampla reunião com vários deputados aqui da Câmara dos Deputados, nossa bancada, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, com o ministro Haddad. Ele estava falando, não é, da alegria que ele está, da vitória que foi essa votação da reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados. Espero agora que lá no Senado, né, a gente possa também estar votando o mais rápido possível, para a gente possa ter concluído definitivamente a votação da reforma tributária no Congresso Nacional. Tem uns temas que eles são meio espinhosos, né, deputado? Um deles é tributar lucros e dividendos e o outro é grandes fortunas. O senhor acha que chegou a hora, o Brasil está maduro já para avançar nesses temas? Olha, eu vejo, como você disse, né? São temas espinhosos, temas difíceis, né? Mas eu estou confiando muito na habilidade da equipe que está no Ministério da Fazenda. É uma equipe qualificada, preparada, essa facilidade também com que o ministro dialoga, né? Eu acompanhei isso aqui na Câmara, essa capacidade dele dialogar com os diferentes, com aqueles que pensam diferentes, porque aqui na Câmara você trabalha, aqui você sabe disso, né? Aqui é um espaço dos diferentes, né? Aqui nós temos vários partidos políticos, deputados e deputadas de várias ideologias, né? Aqui tem trabalhador e tem empresário, né? Tem agricultor do agronegócio, tem agricultor familiar,
tem pessoas de várias raças, né? Ou seja, a essência do Brasil está aqui na Câmara dos Deputados. Mas eu confio naquela fala que eu ouvi outro dia do ministro Haddad. Né? Qual que é a expectativa dele? Que lá no Senado, o Senado possa moldar, né? Possa lapidar aquilo que nós fizemos aqui na Câmara. Né? Eu acho que isso é que vai acontecer. Lá no Senado, com certeza, nós vamos receber novas sugestões, novas propostas, alterar um pouquinho algum artigo e tal, né? E com certeza a proposta voltará ainda mais qualificada aqui para a Câmara, para a gente, se for o caso, votar de novo aqui na Câmara e a gente garantir, então, uma reforma tributária que possa, de fato, atender toda a expectativa da população brasileira. Que o senhor está falando do ministro Haddad, eu estou me lembrando aqui para descontrair um pouquinho de uma entrevista que eu vi, em que ele deu para a CNN, e a repórter perguntou para ele: o que o senhor fez para ser tão querido pelo presidente Lira, né? Deputado, ele tá cumprindo uma determinação que eu acho muito importante, que é muito fácil, às vezes, a gente que é candidato, falar na campanha. Às vezes o difícil é você colocar na prática. O que foi dito antes. Né? Mas exatamente. Mas ele está trabalhando para colocar aquilo que o presidente Lula falou, que é colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Não é? Então, taxar também, não é taxar às vezes o médio empreendedor ou aquele que, às vezes, porque melhorou um pouquinho de vida, acha que é rico. Né? Mas é taxar as grandes fortunas. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer no Brasil para poder criar, de fato, justiça social nesse país. Nós temos uma dívida social muito grande com a população brasileira, com os mais pobres, com os trabalhadores. Eu acho que o nosso esforço aqui na Câmara dos Deputados tem que ser para poder fazer justiça social, né? A gente pagar um pouco essa dívida social que o nosso país tem com a população brasileira. Deputado, muito obrigado aí por estar aqui com a gente conversando, obrigado por ter participado do programa, seja sempre muito bem-vindo. Eu que te agradeço a oportunidade, coloco o nosso mandato à disposição aqui da Câmara dos Deputados, né, e sobretudo da TV Câmara, para a gente poder estar divulgando e informando ainda mais o que nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, sobre as perspectivas para a pauta econômica nesse segundo semestre. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre o mandato do deputado, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas das redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.